Nessa primeira aula, pessoal, vamos abordar sobre o Fairvalue Gap, ou também conhecido como imbalance, ok? FVG ou imbalance, como você preferir. O imbalance nada mais é que o gap institucional. O mercado, muitas das vezes, ele cria esse gap e ele tende a retornar para equilibrar aquele preço. Quando a gente tem um gap criado, o mercado entra em desequilíbrio naquele momento. Então, ele tende a retornar para equilibrar aquele preço e talvez continuar com aquela tendência se essa for a narrativa. Esse é um dos assuntos mais importantes dentro do nosso operacional. Aqui nessa aula a gente vai estar falando o conceito, a parte básica, mas você vai perceber a importância do imbalance quando a gente estiver falando no módulo avançado, ok? Então, o gap institucional, ele na verdade a gente consegue identificar pelo conjunto de 3 velinhas. A primeira cria a sua zona. A segunda, ela tende a criar a ineficiência. A terceira, ela simplesmente vem. A terceira, normalmente a terceira, tá, pessoal? Se ele não fechar essa ineficiência, as próximas velas tendem a fechar essa ineficiência. Então, por exemplo, aqui nesse momento, quando essa vela é criada, a gente tem uma lacuna daqui, desse pavio, até o corpo dessa vela. Okay? Então, a gente tem ali um gap. A missão dessa terceira vela é fechar esse gap até esse pavio aqui. Quando ele encosta exatamente na mesma direção desse pavio, ele fecha a ineficiência daquele mercado, ok? Então, ele tende, se essa for a narrativa, continuar com aquela tendência, ok? Então, nesse momento, eu não tenho um gap, porque ele foi fechado pela terceira vela quando ela simplesmente retornou e voltou exatamente nesse preço aqui. Quando que eu realmente tenho um gap? A partir do momento que eu tenho a criação da minha ineficiência, a missão, como eu falei para vocês, dessa vela era de fechar. Mas muitos casos, o mercado vai deixar esse gap para ele retornar futuramente. E a gente vai saber quando isso pode acontecer através de várias leituras, vários conceitos, que no final a gente acaba juntando tudo, ok? Então, nesse momento, ele, ao invés dele fechar essa ineficiência, ele simplesmente continuou. Ele abriu, fez a abertura e continuou a alta, deixando exatamente esse gap daqui para cá. Em algum momento, uma das próximas velas, elas tendem a fechar essa ineficiência. Então, nesse momento, a probabilidade dessa próxima vela ou das próximas fechar essa ineficiência e continuar com aquela tendência é muito grande. Então, o imbalance ou o FVG nada mais é que o gap institucional. Então, aqui no gráfico, por exemplo, aqui a gente já tem nosso imbalance. Eu tenho essa vela. Essa segunda, ela criou a ineficiência daqui para cá. Então, essa segunda vela, ela gerou essa ineficiência. Qual era a missão dessa terceira vela? Vir e fechar a ineficiência. Então, se ela tivesse um pavio, tivesse vindo até aqui, ó, até esse preço, a gente não teria esse gap. Só que nesse momento, o mercado, ele deixou essa ineficiência. Então, ele tende a retornar, fechar essa ineficiência. Agora, o meu preço está equilibrado, ok? Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Eu tenho essa zona, essa segunda gera nossa ineficiência. A missão dessa terceira vela seria simplesmente fechar essa ineficiência. Só que
Eu tinha essa ineficiência daqui até aqui em cima. Ele fechou parcialmente, o que isso pode acontecer. Mas isso invalida daqui para baixo? Não. A gente ainda tem um imbalance aqui. A gente ainda tem essa parte aqui, ó, do preço ineficiente, que o mercado tende a retornar futuramente para equilibrar essa zona, fechar esse gap, ok? Por exemplo, aqui a gente também tem outra zona. Ele cria, a segunda vela gerou a ineficiência, então o mercado ele só subiu para fechar essa ineficiência e colocou uma nova estrutura, ok? Então, o imbalance nada mais é que o gap institucional. Toda vez que você vê o conjunto de três, e a gente identifica, né, pelo conjunto de três velinhas, a primeira cria a nossa zona, a segunda cria o gap institucional e a terceira ou as próximas velas tendem a fechar esse gap. Junto com uma leitura que a gente vai aprendendo mais para frente, vocês vão entender toda a montagem, mas normalmente quando ele fecha aquele gap, ele tende a dar alguma reação, ok?